Queridos, nós vamos compartilhar a palavra de Deus nessa noite e nós vamos continuar falando do amor de Deus, continuar falando da paz que encontramos em Cristo Jesus, continuar falando da alegria de pertencer ao Senhor, continuar falando de esperança. Esperança. Tudo isso já foi falado aqui na abertura pelo pastor José Paulo, louvado, cantado, expressado, manifestado. As nossas manifestações de louvor através do cântico também já foi dito isso. Nós queremos continuar falando sobre isso através da palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, acompanhar a palavra de Deus lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 e até o versículo 5. Então vamos lá, Romanos, capítulo 5, de 1 a 5. Vamos lá. Romanos 5, de 1 a 5, nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos escorrer pela palavra. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Versículo 4, a perseverança num caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Versículo 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Amém. Vamos compartilhar a palavra de Deus e eu gostaria de dar um título a essa mensagem, que seria os frutos da justificação em Cristo Jesus, ou as bênçãos Aleluia. Da justificação em Cristo Jesus. É claro que existem várias bênçãos da parte de Deus para nós em Cristo Jesus, muitas delas por toda a palavra de Deus, mas nós vamos tratar de algumas aqui especificamente do versículo 1 até o versículo 5. Irmãos, em Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo ele fala sobre a necessidade da justificação. E isso mostrando a situação humana, a situação em que a humanidade se encontra diante de Deus. E ele reforça isso já no capítulo 3, no versículo 23, ele diz assim que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a situação da humanidade sem Deus, sem esperança, sem Cristo Jesus. Todos pecaram, sem exceção, e estão destituídos da glória de Deus. Todos tiveram o seu relacionamento com Deus afetado por causa do pecado, daquilo que desagrada a Deus. E depois, Paulo ele discorre, a partir do versículo, da metade do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 25, Paulo ele fala qual foi o meio que Deus usou para justificar, para reconciliar consigo o ser humano, que foi através da cruz de Cristo. Através da cruz de Cristo. E nós vamos ler aqui Romanos 3, 21. Você só acompanha Romanos capítulo 3, versículo 21 até o 22. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Justificação por meio da fé em Cristo Jesus. Então Paulo mostra a palavra de Deus, a situação da humanidade afastada de Deus e o que Deus fez para reconciliar essa humanidade.
a oferta da salvação em Cristo Jesus, ela é extensiva, mas a eficácia dessa salvação é só para os que creem. Está na palavra de Deus. E agora no capítulo 5, do versículo de 1 até do versículo 1 até o versículo 5, Paulo fala das bênçãos da justificação em Cristo Jesus. E ele diz que a primeira bênção, o primeiro fruto dessa justificação é que nós temos paz com Deus. Olha só o versículo 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a paz, a busca pela paz no mundo todo é um desejo quase que universal. O mundo busca paz. O mundo busca encontrar paz. E nós muitas vezes, nós relacionamos a paz, muitas vezes, com a ausência de conflitos. Nós muitas vezes relacionamos paz com a ausência de violência. Nós muitas vezes relacionamos a paz com a ausência de guerras. Verdade. E num certo sentido, isso está correto. Nós desfrutamos de tempos de calmaria, sim, neste mundo. Tempos onde a violência ela diminui e cessa, tempo em que as guerras diminuem e cessam. Mas isso são períodos. O mundo continua constantemente tendo problemas, tendo conflitos. O mundo continua tendo problemas com a violência. O mundo continua tendo problemas com guerra. Então não dá para relacionar a paz com a ausência de violência, de conflito e guerra. A paz que o mundo precisa, a paz que todos precisam, esta paz que Paulo mostra para nós, que a palavra de Deus mostra para nós aqui. Não é simplesmente um sentimento dessa ausência de guerra, de conflito e de violência, mas é uma paz que é gerada da reconciliação do homem com Deus. Essa paz que é fruto da justificação em Cristo Jesus. E justificação tem a ver com tornar a pessoa injusta, a pessoa que não é justa, ela peca, ela desobedece a Deus, e por si só ela não consegue se justificar diante de Deus, mas Deus toma a iniciativa através de Cristo Jesus, e pela fé justifica aqueles que creem em Cristo Jesus. É pela fé em Cristo Jesus que nós somos aceitos, nos tornamos justos perante Deus. E essa é a paz com Deus, paz que ela é gerada através dessa reconciliação, dessa justificação com Deus por meio da pessoa de Cristo Jesus. Não é ausência, queridos, de violência, não é ausência de conflitos, não é ausência de guerra, mas essa paz é termos um relacionamento com Deus restaurado pela fé em Cristo Jesus. É a paz que brota do perdão que vem de Deus em Cristo Jesus. É a paz que brota da justificação em Cristo Jesus. É a paz que brota de um relacionamento restaurado, onde a culpa pelo pecado ela é removida por Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. É essa paz que tanto precisamos e que temos em Cristo Jesus. É essa paz que Deus quer dar às pessoas que ainda não se aproximaram dele pela fé em Cristo Jesus. É essa paz gratuita em Cristo Jesus. É a paz da reconciliação do homem com Deus. Essa é a essência da paz. Paz com Deus. Paz de um relacionamento restaurado com Deus por causa de Cristo Jesus. Por isso que nós vamos sempre lembrar disso. Tendo sido, pois, justificados por Deus pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Paz. A paz que brota no seu interior, no meu interior, no nosso interior. Essa paz que é promovida, gerada pelo Espírito Santo de Deus.
É uma paz que eu fico imaginando, se todos recebessem e se apossassem dela em Cristo Jesus, como seria diferente o mundo. Como seria muito diferente o mundo. Vamos lá. O segundo fruto, a segunda bênção da justificação em Cristo Jesus é que nós estamos firmes na graça de Deus. Versículo 2, a parte A desse versículo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Glória a Deus. A graça de Deus. Queridos, é muito interessante que a Bíblia diz aqui no versículo 2 que nós obtivemos acesso pela fé a esta graça. Através de Jesus Cristo, através da sua obra redentora na cruz, nós obtivemos acesso a essa graça. É como se nós fomos colocados, Deus nos trouxe para Ele, Deus nos colocou debaixo da sua graça. É a iniciativa de Deus, é pela fé em Cristo Jesus. Deus, Ele nos conduziu a esta graça. Queridos, esta graça, esse acesso a esta graça pela fé em Cristo Jesus, ela é um privilégio, é uma posição privilegiada que eu e você temos em Cristo Jesus. Nós somos conduzidos a esta graça por Deus. Nós somos colocados nessa posição privilegiada por Deus. Isso é demais. Aleluia. Isso é demais. Isso é glorioso. Nós somos levados pelo próprio Deus à sua presença. Nós somos conduzidos pelo próprio Deus à sua presença. Tivemos esse acesso pela graça de Deus. E tem mais. Não só fomos conduzidos por Deus para esta graça, estamos debaixo desta graça, como também nós estamos firmes nela. Olha só o que o versículo 2 continua fazendo. Obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Estamos firmes, porque Deus nos sustenta nesta graça pela fé em Cristo Jesus. O seu amor nos sustenta, o seu perdão nos sustenta nesta graça em Cristo Jesus. E quem faz tudo isso por nós, sem nós, é o próprio Deus. O cristão justificado, o cristão reconciliado por Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, desfruta desta graça, desfruta desta presença de Deus continuamente. Não é uma presença, essa graça não é uma presença, a presença de Deus esporádica. Ora sim estou na presença de Deus, ora não estou na presença de Deus. Até mesmo quando nós desagradamos a Deus com as nossas escolhas, com as nossas falhas, fraquezas, os nossos pecados, até mesmo quando cometemos pecados, quando desagradamos a Deus, nós somos alvos desta graça, porque o Senhor aceita a nossa confissão de pecado e nos perdoa. Isso é estar debaixo da graça em Cristo Jesus. Nós somos alvos constantes dessa graça. E estamos firmes nela, não por minha causa e por sua causa, mas por causa de Cristo Jesus. Amém. Estamos o tempo todo debaixo do seu favor, do favor de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, que nós sempre, constantemente nós lemos aqui, contribui para isso que nós estamos falando. Romanos 8, 38 até o 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obtivemos acesso a essa graça, obtivemos essa posição privilegiada em Cristo Jesus, não por causa dos nossos méritos, não por causa das nossas capacidades ou qualidades, mas tão somente por causa de Cristo Jesus. E nela estamos firmados por quem? Pelo próprio Deus, quando nós somos alvos da sua graça, dos seus favores constantes e do seu perdão.
Nós falamos que nós temos em Cristo Jesus a bênção da paz com Deus. Nós temos também a bênção da graça, de estarmos debaixo da graça de Deus. E o terceiro ponto está aí no versículo, no final, na sequência do versículo 2, partindo para o versículo 3. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Em outras versões, nos alegramos, nos regozijamos na esperança da glória de Deus, conforme o versículo 2, a parte final do versículo 2. Irmãos, e essa passagem ela está totalmente ligada com a passagem de Romanos 3, 23. Qual era a nossa situação antes de Cristo, antes de recebermos, aceitarmos pela fé a obra de Cristo Jesus, a obra redentora, crermos em Cristo Jesus? A nossa posição era justamente essa de Romanos 3, 23. Antes, nós pecamos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Antes nós estávamos destituídos, antes nós estávamos afastados, perdemos essa posição privilegiada da glória de Deus, e agora nós temos essa esperança restaurada em Cristo Jesus, essa esperança restituída em Cristo Jesus. A nossa separação com Deus foi resolvida mediante a obra de Cristo Jesus, mediante a pessoa de Cristo Jesus, e por isso nós nos gloriamos nessa esperança da glória de Deus futura. Nós não estamos mais destituídos, afastados, agora temos livre acesso a essa graça maravilhosa de Deus, estamos na sua presença constantemente por causa da sua graça. E tanto, queridos, a glória de Deus em nós, sabe, a glória de Deus em nós, a sua imagem em nós, antes da queda, tanto ela, temos essa esperança em Cristo Jesus, de sermos transformados e glorificados um dia por Cristo Jesus, tanto essa esperança da glória de Deus em nós, ela é restituída, como também a esperança da glória futura, de que um dia estaremos plenamente diante da luz, da glória, do brilho, do esplendor, da majestade de Deus. E essa esperança futura precisa mover o nosso momento presente. Precisa nos mover na direção de Deus. Essa fé, essa esperança futura. E por isso nós devemos nos alegrar em Deus por esse motivo, por essa esperança viva em Cristo Jesus. Por isso nós nos gloriamos nesta esperança de um dia estarmos plenamente na sua presença. Antes nós estávamos destituídos, afastados, de agora, em Cristo Jesus, nós temos essa posição, essa esperança restituída em Cristo Jesus. Essa esperança, irmãos, deve ser um estímulo poderoso para nós, na nossa trajetória aqui, enquanto nós estivermos aqui. Deve ser um estímulo poderoso para nós. Eu sei que muitas vezes nos cansa, né? Você acessar sites de notícias, ler artigos, né? Já está ficando cansativo, porque quando a gente acessa esses sites, esses artigos, esses textos, quando nós recebemos, a gente começa a ler, é uma situação desalentadora, é uma situação que diz para nós que ainda vai demorar, nós temos que ter esperança, paciência, enfim, são tantas más notícias que nós precisamos nos fixar nessa esperança da glória de Deus que será revelada plenamente em nós, os filhos de Deus. Ela precisa nos motivar. E tem que ser um grande estímulo, um poderoso estímulo para nós vivermos o nosso presente. E mais uma bênção, mais um fruto que eu quero compartilhar, que está na sequência do versículo 3. E nós vamos até o 5 agora. Nós vimos que em Cristo Jesus nós temos paz com Deus. Em Cristo Jesus nós estamos firmes, tivemos acesso, estamos firmes na graça de Deus.
em Cristo Jesus, nos gloriamos, nos alegramos na esperança da glória de Deus, onde um dia seremos transformados à imagem plena de Deus que foi ofuscada por causa da queda, e um dia estaremos plenamente na sua presença, novos céus e nova terra, habitaremos com Ele. E agora também, a outra bênção da justificação em Cristo Jesus é que nós também nós nos gloriamos, nos alegramos nas tribulações, conforme o versículo 3 e versículo 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Aleluia. Irmãos, e tribulações aqui, o termo original para tribulações aqui nessa passagem, significa pressão. Tribulações, pressões, significam aflições, significa uma carga de pressão, muitas vezes esmagadora sobre nós. É o mesmo termo que é usado por Jesus lá em João 16:33, quando ele diz que neste mundo nós teremos aflições, teremos aflições. Neste mundo passaremos por pressões, e muitas vezes pressões que parece que vão nos esmagar. E como é que nós podemos nos alegrar, nos gloriar em meio às tribulações? Irmãos, é claro que não há nada de gostoso, não há nada de bom, não há nada de legal passarmos por sofrimento. Não. O sofrimento em si, quando nos concentramos nele, passamos por ele, em si, ele não traz nada de bom para nós. Ele nos abate, nos entristece, gera dor. Nós não nos gloriamos, Paulo não está dizendo isso, a palavra de Deus não está dizendo isso, nós não nos gloriamos por causa das tribulações, mas nós nos gloriamos em meio a elas. Aleluia. Quando nós passamos por elas. O que Paulo está dizendo é que em meio às tribulações, em meio às pressões, tensões, aflições da nossa caminhada, da nossa vida, elas podem produzir algo da parte de Deus em nós. Se nos concentrarmos nas aflições, nas tribulações por si só, elas não produzem nada, mas nós precisamos nos concentrar no que Deus pode e quer fazer em meio a elas. Ou seja, irmãos, não é apenas uma questão de saber suportar, não é apenas uma questão de ser resiliente, né? De suportar o sofrimento, de suportar as pressões, não é apenas uma questão disso, mas de confiar em Deus, mas de confiar que Deus está operando, mas de confiar que Deus está trabalhando, mas de confiar que Deus está agindo, mas de confiar na soberania de Deus. Aleluia. De confiar que Deus está moldando em nós qualidades de Cristo Jesus em nós, nos tornando a semelhança de Cristo Jesus. É confiar que Deus está fazendo isso em nós, em meio às tribulações, em meio às pressões, em meio às aflições. E entre tantas coisas que Deus pode produzir em nós para a sua glória, eu me lembro do fruto do Espírito que está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Em meio às pressões, em meio às tribulações, em meio às aflições, Deus pode operar em nós, Deus pode trabalhar em nós e produzir em nós amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
São essas qualidades, essas virtudes do Espírito que Deus quer produzir em nós, em meio às tribulações, em meio às aflições, em meio a tudo isso, produzir em nós e através de nós. Porque senão simplesmente nós vamos suportar, gastar uma energia física e emocional muito grande. E aí? O que Deus fez? O que Deus produziu em nós, através de nós, no meio a tudo isso? Mas nós podemos nos gloriar em meio às tribulações. Nós podemos nos gloriar, nos alegrar em meio a tudo isso, quando nós nos concentramos no que Deus está fazendo em meio a tudo isso. E é interessante que a partir do versículo 3, a gente tem uma matemática aqui, né? Uma fórmula divina. Nós temos aqui uma fórmula divina. Não é uma fórmula matemática, mas é uma fórmula divina. Onde a palavra de Deus diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E eu achei muito interessante que a tribulação, essa fórmula divina, essa equação divina, quer nos ensinar o seguinte, queridos. A tribulação mais presença de Cristo Jesus em nossas vidas produz perseverança ou paciência. Nós não temos como aprender, desenvolver a paciência ou a perseverança no momento em que não há o que suportar, não há crises para suportar, não há aflições para suportar. Nós não vamos conseguir desenvolver paciência, perseverança. Mas tribulação mais presença de Cristo é igual a perseverança, é igual a paciência. A paciência mais presença de Cristo, ela produz um caráter aprovado, ou seja, uma experiência adquirida. E a experiência mais a presença de Cristo, ela produz em nós é igual a esperança. Queridos, as aflições, as tribulações sem Cristo vão produzir só sofrimento. Sem Cristo vão produzir desespero. Sem Cristo vão produzir desesperança. Mas com Cristo, essa é a equação divina em nossas vidas. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, uma experiência adquirida, e a experiência adquirida produz esperança. São esses os resultados que Deus quer operar e pode operar em nós através de Cristo Jesus. E Paulo finaliza essa passagem dizendo que essa esperança, ela nos encoraja, nos anima para o futuro. Essa esperança, ela não nos decepciona. Essa esperança, conforme o versículo 5, ela não nos engana. Essa esperança não nos frustra. Essa esperança não é uma mentira, essa esperança não é um mito, essa esperança não é uma fábula, essa esperança não é um conto, essa esperança é uma realidade. Aleluia. Essa esperança não está firmada numa ilusão, essa esperança está firmada no amor de Deus em Cristo Jesus. É a sequência do versículo 5, e essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Essa esperança não nos decepciona, porque ela está firmada, fundamentada no amor de Deus por mim, por você que está nos vendo, por você que vai nos ver depois. Onde está a sua esperança? Onde está a nossa esperança? Nós nos gloriamos, nós nos alegramos, porque nós temos essa esperança em Cristo Jesus, que está firmada no grande, incomparável amor de Deus. Eu já estou finalizando. Esse amor, irmãos, esse amor que Deus tem por mim, por você, esse amor que Deus tem pelo ser humano, ele foi objetivamente demonstrado na cruz do Calvário, na pessoa de Cristo Jesus.
Logo mais à frente, em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Como? De que forma? De que maneira? Não é um amor da boca para fora, mas é um amor prático, demonstrado por Deus em nosso favor. Como foi isso? Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Quando não havia nenhum traço de bondade em nós, quando nós estávamos mergulhados no pecado, Deus demonstrou o seu grande, incomparável amor por nós através de Cristo Jesus e sua obra na cruz. A maior demonstração de amor que o ser humano já pôde conhecer está revelado na cruz em Cristo Jesus. E ele fala que, ele termina dizendo que o Senhor derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo de Deus que Ele nos concedeu. O Espírito Santo de Deus é um presente, é uma dádiva de Deus para nós. É um presente de Deus para mim e para você. A prova do seu amor por nós. O que fundamenta, o que sustenta essa nossa esperança. Sabe quando você foi alvo deste amor? Quando você deu ouvidos à voz de Deus, e quando o Espírito Santo de Deus foi derramado em seu coração por meio de Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus que te convenceu e me convenceu do nosso pecado e nos reconciliou com Deus em Cristo Jesus. E por causa do seu grande amor, nós somos conduzidos, irmãos, nós somos conduzidos em segurança. Por causa do seu grande amor, nós somos conduzidos em esperança e em triunfo, até o dia que estaremos com o nosso Deus. Nós somos conduzidos em segurança eterna, em esperança eterna em Cristo Jesus. Esses são alguns frutos, algumas bênçãos da justificação em Cristo Jesus. Para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. E o resultado disso, nossa gratidão a Deus por seu grande amor revelado em Cristo Jesus. Por esta viva esperança, por essa alegria que supera as nossas dificuldades, e por esta paz que nós temos com Deus. Em nome de Jesus, que esta palavra habite no seu coração, que essa palavra te encoraje, te fortaleça a continuar caminhando em meio a tudo isso que nós estamos passando. Palavra de encorajamento, de esperança, de amor, de paz, para a minha vida e para a sua vida.